A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar que, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse ou sobre o livro de Daniel, você pode assistir lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Caso você queira enviar também a sua mensagem ou a sua pergunta para nós, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010. Fique à vontade para perguntar, para criticar, para sugerir ou dar o seu parecer sobre os instantes finais. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada do programa Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E eu posso dizer que, se hoje fosse o último programa dessa temporada, nós já poderíamos dizer que verdadeiramente as profecias bíblicas são infalíveis, elas não falham. Deus cumpre com as suas palavras, com as suas promessas. E nós podemos dizer isso porque nós já estudamos dezenas de profecias bíblicas sobre a morte, sobre a primeira promessa messiânica, sobre o dilúvio. Estudamos também algumas profecias na história de alguns personagens do Antigo Testamento, lembra disso? Na história de Abraão, na história de José do Egito, na história de Moisés. Algumas profecias também na nação de Israel. Recentemente, nós estamos estudando algumas das muitas profecias que foram proferidas durante a peregrinação no deserto. Esta semana nós estudamos, por exemplo, aquelas profecias dos capítulos 13 e 14 do livro de Números. Lembra disso? Onde Deus determinou que todos os hebreus que saíram de maioridade do Egito morreriam no deserto, exceto Josué e Caleb. Lembra? Nós falamos sobre isso. Estudamos também aquela profecia do capítulo 21 de Números, quando o povo de Israel murmurou contra Deus, contra Moisés, e Deus enviou serpentes para morder os hebreus. E nós vimos que, quando o povo reconheceu seu erro, quando o povo pediu que Moisés orasse por eles, Moisés orou a Deus, e de uma forma assim que contraria a lógica humana, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse numa haste. E todo aquele que fosse mordido por aquela serpente, que olhasse para a serpente de metal, seria curado do veneno da serpente. Inclusive, nós dissemos, que cerca de 1.500 anos depois, Jesus falou com Nicodemos, aquele doutor da lei, lembra disso? Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado na terra. E nós já dissemos isso, nós já explicamos, mas vamos relembrar isso. Que Jesus estava falando exatamente da sua morte na cruz, para que o homem fosse curado do veneno do pecado, provocado pela antiga serpente, era necessário que Jesus fosse morto, fosse crucificado. E todo aquele que deseja ser curado do veneno do pecado, precisa olhar para Cristo, precisa reconhecer que foi ali na cruz do Calvário que Jesus pagou o preço pelo nosso resgate, pagou o preço pela nossa redenção e nos deu direito à salvação e à vida eterna. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias que foram proferidas durante a peregrinação do deserto, lá do povo hebreu. E você sabe disso, nós estamos estudando não só as profecias, mas estamos também procurando extrair lições para as nossas vidas. E hoje nós vamos estudar sobre um tema que eu diria um dos temas mais polêmicos da Bíblia. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, costumam fazer essa pergunta, Por que é que um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, mandou Josué expulsar os moradores da terra de Canaã?
Por qual motivo os cananeus e os hebreus não poderiam viver juntos? Não poderiam viver em paz, em harmonia lá na terra de Canaã? Por que foi que o Senhor ordenou que Josué destruísse os ídolos dos cananeus? Por que foi que Deus disse através de Moisés, quando vocês expulsarem os moradores, destruam seus ídolos? Ora, quais são os perigos que aqueles povos ou os seus deuses poderiam causar ao povo de Deus? Abre a tela, por gentileza. Abre a tela, isso, muito bem. É sobre isso que nós vamos estudar, essa profecia de Números, capítulo 33, versículos 51 a 56. E aí essa imagem nos mostra o quê? Como que Josué, liderando aquela guerra, aquela batalha contra os cananeus e expulsando os moradores. Mas antes de explicarmos esta profecia, deixa eu falar aqui nessa câmera, eu gostaria de falar sobre o perigo da desobediência. É bom lembrar, não é, que todos os mandamentos de Deus, todas as ordenanças divinas têm um propósito, têm um objetivo. Às vezes nós, seres humanos, podemos não entender ou não compreender o porquê daquela ordem, o porquê daquele mandamento, o porquê daquela determinação, mas Deus sabe o que faz. E eu quero aqui, inclusive, fazer uso de uma comparação que ocorre muito conosco, na nossa vida diária. Por exemplo, é muito comum o adolescente, o jovem, já querer ser dono de si, sair para onde quiser, voltar a hora que quiser. Já percebeu isso? E às vezes os pais, com zelo, com cuidado nos filhos, começam a dizer não. Não vai, não pode, não faça. E às vezes o filho não entende, né? Por que essas proibições? Porque os pais estão, vamos dizer assim, na expressão dos jovens, dos adolescentes, pegando muito no meu pé. Só que esses filhos, quando crescem, quando se tornam adultos e principalmente quando se tornam pais e mães, vão entender o porquê e vão agradecer o porquê daquele cuidado, daquele zelo, o porquê daquelas ordens, daqueles mandamentos, o porquê daquele não pode, não vai, não deixo, não faça. Ele só vai compreender isso quando for adulto e principalmente quando for pai e mãe. E muitos, essa é a verdade, aprendem essa lição da pior forma possível, porque não segue os conselhos do pai, não segue os conselhos da mãe e muitas vezes acabam entrando no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da promiscuidade, no mundo da prostituição. E depois é que vai reconhecer que quando seu pai, sua mãe disse não pode, não vá, não faça, queria apenas o melhor para eles. E eles vão aprender, mas vão aprender, eu diria, da pior forma possível. E lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso, que a Bíblia não é apenas um livro religioso. A Bíblia não é apenas aquele livro que nos ensina a chegar no céu, mas a Bíblia também é uma espécie de manual do fabricante. Se você comprar, por exemplo, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, você vai perceber isso, que dentro daquela caixa vai vir o manual. Hoje já existem aqueles manuais eletrônicos, né? Mas na maioria, por exemplo, dos eletrodomésticos, por exemplo, você percebe que vem aquele livrinho dentro. E qual é o objetivo daquele manual do fabricante? É ensinar como você deve usar aquele aparelho, para que aquele aparelho possa atender às suas necessidades e possa ter durabilidade. O que significa dizer, por exemplo, que se alguém automaticamente usa o aparelho sem ler o manual, sem ver as recomendações, ele corre o risco de danificar o aparelho. Então, por isso que o fabricante, o que é que faz? Ele faz o aparelho, quer seja um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, ou até mesmo um veículo, né? Um computador, um celular, sei lá o quê, e inclui dentro da caixinha aquele espécie de manual,
que a maioria de nós não lemos, essa é a verdade, né? Mas que está ali para que nós possamos ler e fazer um bom uso daquele objeto. E eu posso dizer que a Bíblia é essa espécie de manual, onde Deus dá as leis, as normas, os mandamentos, as ordenanças, para nós não apenas chegarmos no céu, mas também para nós vivermos de uma forma correta aqui nessa sociedade, com o mundo. E essa é a verdade. Os filhos de Israel, que nós já vimos, o povo hebreu, nós já estudamos a profecia do capítulo 19 de Êxodo, foi o povo escolhido por Deus para ser a sua propriedade peculiar. Deus disse, olha, de todas as nações da terra eu escolhi vocês para ser o reino de sacerdotes, para ser um povo santo. Agora, para isso, era preciso eles receberem a lei e cumprirem os mandamentos, as ordenanças, os mandamentos divinos. E uma dessas ordenanças, um desses mandamentos de Deus para o povo de Israel, para o povo hebreu, era que quando eles chegassem em Canaã, eles expulsassem os moradores. Deus disse, não façam pacto, não façam aliança, não convivam com eles. Deus disse, não dê as suas filhas para os filhos deles, não tomem as filhas deles para os vossos filhos, não se misturem, vocês têm que expulsá-los. E tem mais um detalhe, vocês têm que destruir os seus ídolos. Olha, irmãos, é bom lembrar que Deus é onisciente. Deus conhece o amanhã, Deus sabe do futuro. Então, se Deus disse, expulse os moradores, destrua os seus ídolos, não façam pacto e aliança, é porque Deus sabia dos perigos que Israel enfrentaria caso se aliassem com os povos, caso se misturassem, caso eles se unissem, caso eles deixassem os deuses e os ídolos das nações naquela terra. Então eu gostaria de lembrar isso, né? Que todos os mandamentos de Deus visavam o quê? A santidade da nação, a pureza daquele povo, o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Sabe por quê? Porque era daquela linhagem, era daquele povo, era daquela descendência que viria o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Por isso Deus havia dado ordens para que os hebreus, ao chegarem em Canaã, expulsassem os moradores e destruíssem os seus ídolos. Vamos ler a profecia? Pode abrir a tela. Então, a profecia é essa, todos os moradores da terra de Canaã deveriam ser expulsos. E aí estão inclusos, né, os cananeus, jebuseus, amorreus, todos eles. Pois, caso contrário, ou seja, se o povo não fosse expulso, eles seriam espinhos para os israelitas. Então, eles trariam prejuízos, problemas. Vamos ver Números capítulo 33, versículos 51 a 56. E é bom lembrar isso, né? É muito importante que você esteja com a sua Bíblia. Porque nós não estamos só estudando a profecia, nós estamos estudando também um pouco da história do povo de Israel, para extrairmos lições para as nossas vidas. Então, veja o que Deus diz. A epígrafe do capítulo 33, a partir do versículo 50, diz, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Aí diz assim, eu quero ler a partir do versículo 50. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, o que é que Deus diz? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Então, essa era a ordem de Deus. Passou o Jordão, dupla missão. Expulsa o povo, destrói os seus deuses, quebra tudo. Destrói esses deuses, destrói esses ídolos. E é por isso que, geralmente, uma pessoa, quando vive noutra religião,
que tem lá os seus deuses, as suas divindades. Quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, a pessoa quebra, enterra, destrói, queima, porque esses ídolos não têm mais efeito ou valor algum para aquele que está servindo a Deus. E versículo de número 53. E tomareis a terra em possessão e nela habitareis. Quando é que vocês vão habitar? Quando vocês fizerem essas duas coisas. Expulse os moradores e destrua os seus ídolos. Aí sim vocês vão morar na terra. Porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la. Fui eu quem dei. É Deus dizendo, fui eu quem dei a terra a vocês. Então vocês têm o direito de expulsar os moradores e de vocês destruírem os ídolos. Aí vem a recomendação, vem a advertência. Porque Deus poderia, é interessante isso. É interessante, deixa eu falar aqui nessa câmera, que Deus como um Senhor, como um rei, como um soberano, Deus poderia simplesmente dizer assim, faça isso e pronto, acabou-se. É uma ordem, faça isso, obedeça. Mas não. Como um pai amoroso que é, muitas vezes Deus não só proíbe, Deus não só ordena, mas Ele explica, Ele ensina, Ele adverte. Ele diz o que pode ocorrer, quais são os riscos, quais são os perigos. Mesmo Deus não tendo a necessidade de dar satisfação alguma para nós, seres humanos, Deus não tem obrigação. Mas o que é que Deus faz? Como um pai amoroso que é? Ele dá a lei, Ele dá os mandamentos, Ele dá as ordenanças, Ele dá os mandamentos, mas Ele explica. Por quê? Por qual motivo? Qual é a razão? Deus explica dos perigos, o que ocorreria com o povo se o povo não cumprisse, se o povo não obedecesse. Vamos voltar ao texto? Versículo 54. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair de alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Então vocês vão possuir, vocês vão conquistar a terra. Aí vem o versículo 55. Mas, como quem diz, porém, todavia, no entanto, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então veja que Deus aqui traz a advertência. O que poderia ocorrer se os filhos de Israel não lhes obedecessem, né? Ele disse que os moradores seriam o quê? Por espinhos. E é interessante que Deus não disse que seria espinho nos pés, espinho nos olhos. Porque se um espinho nos pés já é ruim, já é doloroso, imagine um espinho nos olhos. Deus diz ainda, e por aguilhões nas vossas costas, como se fosse ali um ferro, uma ferradura, como se fosse ali um espeto, né? Um objeto pontiagudo nas costas, como se faz geralmente com o gado, com o boi. Quando o boi não quer trabalhar, né? Então aquele que está no arado vai e espeta ali com uma espécie de um aguilhão, com um espinho, com um aguilhão nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra que habitardes. Deus estava dizendo, eu não quero que vocês estejam com aguilhões nas costas, eu não quero que vocês estejam com espinho nos olhos, eu não quero que vocês estejam apertados na terra, não é esse o meu objetivo. Versículo 56, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Então, se vocês não cumprirem, se vocês não obedecerem, eu vou fazer com vocês o que eu pensei fazer com eles. Eu vou expulsar vocês também. É outra profecia que nós vamos estudar amanhã. Então, é interessante nós lembrarmos isso. Deus é extremamente justo nas suas ações. Por que é que Deus disse assim? Expulse os moradores. Aí alguém vai perguntar, porque tem sempre pessoas querendo questionar a Deus, né? Ou lançar em xeque
a justiça ou a bondade de Deus. E eu trago à vossa lembrança, eu trago à vossa memória o que está no capítulo 15, versículo 13 do livro de Gênesis. Quando Abrão estava peregrinando na terra de Canaã, e Deus diz a Abrão que ele olhasse para as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. E Deus disse, toda essa terra aqui, eu vou dar a tua semente, a tua descendência. Mas Deus diz algo muito interessante a Abraão. Deus diz assim, a 4ª geração tornará para cá, porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, olha Abraão, eu poderia dar essa terra já a vocês. Eu poderia dizer, pronto Abraão, essa terra já é sua. Só que se eu fizer isto, Abraão, eu estou sendo injusto. Porque essa terra tem dono, e se eu der essa terra a vocês, eu estou sendo injusto. Agora, vai passar as gerações. E daqui a 4 gerações, daqui a mais ou menos alguns séculos, o que vai acontecer? Daqui a 400 anos, a 500 anos, daqui a 4 ou 5 séculos aproximadamente, o cálice da medida dos amorreus estará cheio. Esse povo vai pecar tanto que as iniquidades, os pecados deles vão exigir que eu tome uma providência. Então, sabe o que é que vai acontecer, Abraão? Eu vou julgar esse povo, eu vou puni-los, eu vou destruí-los, eu vou expulsá-los da sua terra. Então, a terra vai ficar vazia, a terra vai ficar desocupada e eu vou dar a vocês. Então, veja que coisa interessante. Os hebreus estariam sendo, primeiro, instrumentos de Deus para punir aquelas nações. É bom lembrar isso. Deus não deu a terra somente porque aquele povo era o povo escolhido por Deus. Não. Os amorreus, os cananeus, os jebuseus, aquele povo que habitava naquela terra, havia chegado o tempo do juízo. E Deus tem várias formas de castigar, você sabe disso, né? Nós já falamos sobre isso. Deus pode mandar seca, Deus pode mandar praga de gafanhotos, Deus pode mandar terremoto, Deus tem várias formas de punir. E qual foi a forma que Deus disse que iria punir? Eu vou mandar os hebreus castigá-los, expulsá-los da sua terra por causa dos seus pecados. Porque o cálice da medida dos amorreus já estaria cheio nessa época. E os hebreus seriam ao mesmo tempo, que coisa interessante, o instrumento de Deus para punir os jebuseus, os amorreus, os cananeus, e ao mesmo tempo seriam beneficiados, seriam privilegiados, para quê? Para conquistar ou possuir aquela terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra muito próspera, de muita fartura, de muito alimento, de muita abundância, de uma terra muito produtiva. Então, por essa razão que Deus havia dito que Josué deveria expulsar os moradores de Canaã. E o que é que acontece? Lamentavelmente, infelizmente, o povo de Israel desobedeceu a Deus. Não cumpriu com o mandamento. Mesmo Deus advertindo, olha, se vocês não expulsarem, esse povo vai ser para vocês como espinho nos olhos, como um aguilhão nas costas, e vocês vão viver apertados. E, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu. Vamos ver? Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 21. Diz assim, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, não expulsaram, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim, em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo de número, vai até o 36, mas eu não quero ler todos os versículos. Versículo 27, por exemplo, o versículo 27 diz assim, nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dó, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Ou seja, o povo de Israel começou o quê? A fazer
pacto, a fazer aliança, a fazer acordo, a conviver com os cananeus, com os jebuseus. Versículo 29 diz: tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezé. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezé. Versículo 30. Tampouco expeliu os Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol, nem os cananeus, porém os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. Versículo 31, tampouco Azé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aczibe, nem Elban, nem Afeca, nem Reobe. Veja, não foi só uma tribo, não foi só não, foram várias tribos de Israel. Mas Deus não mandou expulsar? Foi, mas vamos fazer um pacto, um acordo, né? Uma aliança. Não, a terra dá para todo mundo. Dá para a gente dar um jeitinho aqui, a gente vai conviver junto de uma forma pacífica, só que Deus havia dito. O que foi que Deus disse? Isso, muito bem. Eles serão espinho nos olhos de vocês, serão aguilhão nas vossas costas, vocês vão viver apertados. Versículo 33, tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anaque, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anaque. Como que diz assim, olha, eu vou deixar vocês aí, mas vocês vão pagar tributo para a gente, tá bom assim? Pronto, ótimo, a gente vai fazer um acordo com vocês. E nós precisamos ter muito cuidado com os acordos que são feitos sem a direção de Deus. Já eu vou falar sobre isso. Deixa eu só observar aqui o texto, até o versículo 36, diz assim, versículo 34, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Saabalim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. E é preciso muito cuidado com determinados acordos, determinadas alianças e uniões que estão fora da vontade de Deus. Porque se Deus havia advertido, se Deus havia falado, se Deus havia dado a ordem, não havia do que questionar. Porque Deus sabe o que faz. Há uma razão, há um porquê. Nada, olha, pode guardar isso aí. Nada do que Deus pede, ordena ou exige de nós é capricho dele. Não, tudo tem um porquê, tem uma razão, há um motivo. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente até chora, às vezes a gente nem aceita. Mas se Deus mandou, qual é a nossa responsabilidade? Qual é? E isso, muito bem, obedecer. Não é questionar, é obedecer, por mais absurdo que pareça ser. E às vezes, nós, seres humanos, queremos ser melhor do que Deus. Deus disse, expulsa. Não, a gente faz uma aliança aqui. Quem sabe vocês vão ficar aqui na terra e vocês vão nos pagar tributos, impostos. Olha, lembra de Saul, que Deus havia mandado ele matar os amalequitas? Aí ele foi, poupou algumas ovelhas, alguns gados, poupou o rei. Quando chega Samuel, ele disse, que mugido de vaca é esse? Que balido de ovelha é esse que eu estou escutando? Ah, foi porque o povo guardou. E Samuel disse a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com acordos, com alianças e com uniões que Deus não aceita. Que Deus já deu a ordem, que Deus já disse não. Não adianta insistir, vai dar errado. Tem muita gente, permita usar essa expressão, viu? Que quebra a cara por causa disso. Porque inventa de fazer aliança, união, acordo, pacto, concerto, fora da vontade de Deus. E os prejuízos,
resultados são os piores possíveis, os resultados são inevitáveis. Então é preciso tomar cuidado para nós não querermos ser melhor do que Deus e agirmos fora da orientação. Se Deus deu uma ordem, é missão nossa cumprir, obedecer, ainda que a gente não entenda. Porque às vezes a ordem de Deus, eu vou dizer assim, é até absurda. Josué, diante das muralhas de Jericó, não sabia o que fazer. Não havia dinamite. Se houvesse aquelas bananas de dinamite, era até fácil derrubar. Aí Deus disse assim, olha, durante 6 dias, vocês dão uma volta no muro. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e depois dar um grito. Seja sincero, não parece loucura? Parece. Parece uma loucura. 6 dias o povo ali, olha, cada dia rodeou uma vez. No 7º dia, 7 voltas. Deu as 7 voltas, agora vamos tocar as buzinas e vamos dar um grito. O muro ruiu. Deus sabe o que faz. Pô, mas você lembra do programa anterior? Fui picado pela serpente, o que é que eu faço? Olha para a serpente de metal, não parece um absurdo? Parece. Quem já viu olhar para uma serpente ser curado do veneno? Deus não mandou? Faz isso. Quando as águas de mar estavam amargas, Deus disse assim, Deus mostrou um lenho, um pedaço de madeira, disse assim, pronto, coloca dentro d'água. E Moisés pegou o lenho, botou dentro d'água. Se Deus mandou, Deus sabe o que faz. Então, cabe a nós obedecermos, mesmo sem entendermos, porque as ordens de Deus nem sempre a gente entende. Aos olhos dos hebreus, para que expulsar? Eles podem ser tributários nossos, eles podem trabalhar para nós, eles vão ficar aqui e vão até ser tributários. Que história é essa de expulsar esse povo? Está vendo que eu não vou expulsar essas famílias daqui? Não, a gente vai viver junto, a terra é muito larga, muito ampla, dá para todo mundo. E você percebe que o texto que nós lemos são várias tribos que fizeram isso, não cumpriram, não obedeceram. E qual foi o resultado desses acordos? Qual foi o resultado dessas alianças? Qual foi o resultado dessa desobediência do povo hebreu? Vamos ver? Abre a tela, por gentileza. Capítulo 2, versículos 11 a 15. Diz assim, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Em outras palavras, serviram aos deuses dos amorreus, dos cananeus, dos povos da terra. Deus havia dito o quê? Isso, muito bem, destrua, quebre, queime tudo. Mas o que foi que eles fizeram? Deixaram os povos, deixaram seus deuses, deixaram seus ídolos. Versículo de número 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara do Egito, aquele Deus que tirou do Egito, que abriu as águas do Mar Vermelho, que mandou coluna de nuvem de dia, que mandou coluna de fogo de noite, que tornou as águas amargas de mar em águas doces, que deu vitória sobre os amalequitas, que destruiu Faraó e os seus exércitos lá nas águas do Mar Vermelho, que mandou todos os dias o maná do céu, que mandou codornizes, que fez sair a água da rocha. Esse Deus que guiou os seus filhos durante 40 anos, foi deixado de lado. Foi abandonado pelos hebreus. Aquele Deus que falou com Moisés, lá no Monte Sinai, que o monte fumegava, que trovejava, e eles sabiam que Moisés estava falando com Deus, porque quando Moisés desceu, estava com as tábuas da lei e o seu rosto brilhava. Esse Deus vivo, verdadeiro, foi deixado de lado. E eles fizeram o quê? E eles serviram aos Baalins, aos Baals, aos deuses dos cananeus. Versículo 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então, trouxe o quê? Idolatria, paganismo, e eu digo isso com pesar no meu coração, com tristeza, que tem pessoas
que ainda hoje estão fazendo o mesmo que os hebreus fizeram, deixando de servir ao Deus vivo, deixando de servir ao Deus verdadeiro para adorar ídolos, objetos feitos por mãos humanas. Nós vamos falar melhor sobre esse assunto amanhã, no próximo programa, melhor dizendo. No próximo programa nós vamos falar sobre isso, sobre os resultados dessa idolatria. O que foi que resultou esse paganismo? Versículo 13 é assim: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, aqueles pactos, aquelas alianças com aqueles povos, fizeram com que eles se tornassem pagãos, fizessem com que eles se tornassem idólatras. Versículo 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o que foi que Deus fez? Olha o castigo aqui. Olha aqui o resultado da desobediência, desses pactos, dessas alianças, desses acordos, fora da vontade de Deus. Qual é o resultado? Deus os deu nas mãos dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Que coisa interessante. Como é que eles estavam em grande aperto? Não foi o que Deus havia dito? Veja a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu não sei se você já leu o livro dos Juízes, mas você sabe disso, o período dos Juízes é um período de mais ou menos 400 anos, em que Deus não levantou de imediato um sucessor para Josué. Então Moisés conduz o povo até a terra de Canaã, só que Moisés não entra em Canaã. Moisés sobe o Monte Nebo, vê a terra e depois morre. Josué conquista a terra, divide a terra para as 12 tribos, e depois Josué morre, dá os seus últimos discursos, capítulo 24 de Josué, dá os últimos discursos e Josué vem a óbito, vem morrer. E Deus não levantou de imediato um sucessor para Josué. Então, esse período de juízes, Deus levantou aproximadamente 14 juízes, alguns deles muito conhecidos, né? Gideão, Sansão, Débora, Balaque e alguns bem conhecidos, Otniel, Eude, Samuel, alguns outros. E você vai perceber no livro dos Juízes o que nós chamamos na teologia de ciclo vicioso. Porque o que acontecia? Os filhos de Israel pecavam, desobedeciam, adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos, aí Deus os entregava nas mãos de nações estrangeiras. Eles começavam a ser oprimidos pelos cananeus, pelos midianitas, pelos povos da terra. Aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, buscavam a Deus, aí Deus levantava um desses juízes. E o que é que o juiz fazia? O juiz vencia a batalha, vencia a guerra, sucumbia aos inimigos. Aí, enquanto aquele juiz vivia, o povo estava em paz. Só que quando o juiz morria, o que acontecia? O povo tornava a adorar outros deuses. Deus entregava na mão de outros estrangeiros, de outras nações que se assenhoravam sobre eles. Aí eles clamavam a Deus. Aí Deus levantava outro juiz. E assim, você vai perceber esse ciclo vicioso. E o período dos juízes, eu posso dizer, que eles viveram vários anos, várias décadas de perseguição, de pobreza, de aperto, de castigo, de juízo. Por quê? Porque não obedeceram a Deus. Porque não expulsaram os moradores. Porque não destruíram seus ídolos. Porque fizeram alianças que Deus havia proibido. Porque se curvaram diante dos ídolos daquelas nações. E os resultados, eu posso dizer, foram os mais trágicos possíveis por causa da desobediência do povo de Deus ao mandamento divino, que era: expulse o povo e destrua seus ídolos.